Paz a todos, amém? Boa noite. Legal que o pessoal só responde amém do paz, né? Boa noite. Boa noite, amém? Estratégia nova aí para os próximos. Gente, se você veio hoje para assistir o pastor, tamo junto, eu também queria assistir o pastor hoje. Mas existe algo da parte do Senhor no meu coração, Ele compartilhou comigo. Foi a mesma coisa que nós falamos da última vez. Da outra vez o apóstolo falou isso também. Ele disse: não é Ele que escolhe, não é Ele que dá a oportunidade, é o Senhor que envia. E eu queria compartilhar uma mensagem com vocês hoje, breve, uns 30 minutinhos, 35 minutinhos, eu creio que serão suficientes para a gente conversar hoje. Mas é uma mensagem de esperança. Amém? Teve gente que já deu aquela risada, né? Abram suas Bíblias em João, capítulo 20. Uma mensagem de esperança que o Senhor trouxe para a gente nessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do 24. João 20, do 24 ao 28, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Cada discípulo tinha sua personalidade, cada discípulo tinha suas características. E a gente aprende muito com todos eles, né? A gente aprende muito com todos eles. E eu acho esse período pós-ressurreição de Jesus, esse período de 40 dias que ele fica com os discípulos antes de subir aos céus, eu acho esse período um período extraordinário, com muitos detalhes, né, que não daria para comentar tudo de uma vez. Mas esse texto em específico, ele na verdade vai começar ali no versículo 19, e existe até algo que eu acho muito lindo disso aqui. Eu não vou pregar sobre isso, mas no versículo 19, que foi quando Jesus apareceu ali, 19 e 20, foi quando Jesus apareceu a primeira vez para esse grupo, o grupo inteiro dos discípulos. Até agora ele já tinha aparecido 4 vezes, mas para grupos menores e pessoas específicas. Mas quando Jesus ele aparece no versículo 19, vai dizer que as portas estavam trancadas, porque eles temiam os judeus. Então, num momento de incerteza, num momento de insegurança, as portas estavam trancadas, eles tinham medo das coisas que poderiam sobrevir a eles, eles estavam com medo, e o texto vai dizer que Jesus ele aparece e diz: paz seja com vocês. Eu acho, quando eu li esse texto, como eu falei, não vou pregar sobre esse pedaço, mas quando eu li esse trecho, eu achei extraordinário, porque isso me remeteu a uma conversa que Jesus teve com os discípulos pouco antes de morrer, dizendo: ei, agora vocês vão chorar, e o mundo vai sorrir, mas a alegria do mundo é temporária. Mas quando as lágrimas de vocês cessarem, vocês se alegrarão e a alegria será eterna. E Jesus começa a falar das dores e dos sofrimentos que eles passaram, começou a falar que eles passariam, começou a falar sobre as perseguições, começou a falar sobre as batalhas, e ele termina dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu
agora os discípulos, quando estavam trancados com medo dos judeus, aparece um Cristo ressurreto que venceu a morte. Ele aparece no meio de um momento de incertezas e diz: paz esteja com vocês. Ele estava dizendo: ei, estou remetendo a vocês algo que eu disse antes, tenha paz, mas agora eu realmente venci. Eu acho isso lindo, porque num momento de incerteza, um Cristo que venceu diz: no meio das batalhas e das aflições, vocês terão, porque eu venci. Porém, o texto ele vai destacar algo muito importante. O texto ele vai destacar algo muito importante. Ele vai destacar uma ausência. Jesus estava lá, Tomé não. E o texto vai deixar muito claro, vai dizer, quando Jesus ele apareceu, lá no versículo 24, ele vai dizer: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava presente. Tomé, ele era uma pessoa sincera, sincerona, que o pessoal diz, né? Eu, inclusive, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, eu disse que eu não gosto desse termo, porque sinceridade é qualidade, né? Só que ser desbocado, não ter domínio próprio, quando se fala, não é qualidade, é defeito. E aí a gente pega uma qualidade, pega um defeito, bota o nome de uma qualidade, coloca no máximo e diz: fulano é sincerão. Não, fulano não é sincerão, fulano não tem domínio próprio. Então, eu estava conversando, e aí a gente usava esse termo, muita gente usa, e tem algumas passagens de Tomé, que eu não sei como é que vocês leem isso, mas tem umas que eu acho até engraçado. Em João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Jesus olha para os discípulos e diz: ei, eu preciso ir lá, porque meu amigo está dormindo, eu preciso despertar ele. E aí os discípulos dizem: não, Jesus, mas lá estavam te perseguindo agora há pouco, e eles querem te matar. E aí Jesus olha e é mais sério e diz: não, vocês não entenderam, Lázaro está morto e eu preciso ressuscitá-lo. Ele estava dizendo, era uma urgência, eu preciso estar lá, mesmo que isso existe algum risco, mas eu preciso estar lá no meio deles. Coloca pra gente João 11:16. Eu não sei como é que você vai ler isso. João capítulo 11, versículo 16. E Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus? Eu não sei como é que eu leio desse jeito, né? Jesus, eles falam: não, Jesus, se a gente for lá, a gente vai morrer. Jesus: não, mas eu preciso ir. E aí Tomé diz: não, vamos lá, né? Vamos lá para a gente morrer junto. Não basta matar ele, vai matar a gente também. Sincerão, né? Tem um outro texto que em João 14, o título do texto também é muito legal, diz: Jesus conforta os discípulos. E aí Jesus ele começa a falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, irei preparar-vos lugar. E aí lá no versículo 5, Tomé interrompe Jesus falando, confortando os discípulos, construindo. Aí Tomé interrompe Jesus e fala: mas a gente nem sabe para onde você vai, como é que a gente vai conhecer o caminho? E aí Jesus ele dá uma resposta, e foi graças a Tomé que Jesus deu essa resposta, né? Jesus olha e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Tomé era esse cara. Imagina, quando Jesus está falando acerca da sua missão, é o cara que faz esse tipo de comentário. Ele era o cara que, quando Jesus estava ensinando algo aos discípulos, ministrando algo aos discípulos, ele era esse cara que fazia alguns tipos de comentários, colocando o professor na corda bamba. Sempre tem um, né? Josemã está dando DNA, vocês já sabem, né? Sempre tem aquele que faz o comentáriozinho para deixar Mas a gente costuma dizer que ele era sincero, e esse é o ponto, ele é importante, eu preciso falar sobre isso. Ele era sincero, ele falava o que pensava, mas estava errado. E esse é o ponto. Por quê? Porque se você é sincero, mas está errado, você está sinceramente errado. A sinceridade acerca do seu defeito não torna o defeito certo.
Fica comigo. Daqui a pouco eu profetizo o carro aí para vocês darem glória. Ei, escuta, ser sincero acerca dos seus erros e dos nossos defeitos, sermos sinceros sobre isso, não torna o nosso defeito um acerto. O apóstolo, ele tem uma frase que ele costuma dizer que o maior perigo de você reconhecer muito rápido o seu defeito é se tornar amigo deles. E aí a gente bate no peito e fala sincerão: eu sou assim mesmo, eu penso, eu falo. Deu aqui, toma lá. Pisou no calo. Então a gente tem esse hábito, nós temos esse hábito. Só que nós temos o hábito de romantizar, de nos tornarmos amigos dos nossos defeitos, nos tornarmos amigos das nossas dificuldades, nos tornarmos amigos das nossas mazelas. Nós nos tornamos amigos dos nossos defeitos. E Tomé, ele era o cara sincerão. Chamamos um defeito de qualidade, mas escuta, Isaías 5:20 diz: ai daquele que toma o bem por mal e o mal por bem. Ai daquele que pega aquilo que é bom e diz que é mal. Então, existe essa palavra, e por que isso é tão pesado e aqui é importante? É que não apenas bastava um coração incrédulo, um coração com dificuldade de ceder, mas agora nós vemos alguém que derretia o coração dos seus irmãos, e aqui é o que eu acho mais pesado. Por quê? Porque o coração incrédulo, ele derrete o coração dos seus irmãos. O coração incrédulo, ele dificulta a caminhada de quem está perto. E ele quase fez isso. Ele quase derreteu o coração dos seus irmãos. Mas quando eu falo sobre sinceridade, não é só quem fala. Pensa comigo, Pedro foi sincero quando cortou a orelha do aprendiz de sacerdote, mas estava errado. Pedro foi sincero quando disse para Jesus dizendo que seria crucificado, ele diz: eu não vou deixar. E Jesus olhou e falou: para trás de mim, Satanás. Mas ele falou com sinceridade. Porém, a sinceridade não torna o meu erro acerto. Erro é erro. Amém? Uma mensagem de esperança. Então, o porquê que eu toco nesse assunto, e eu estava orando ao Senhor, e o Senhor começou a ministrar no meu coração um pouco sobre guardar o nosso coração acerca dos comentários que derretem os nossos corações, guardar o nosso coração da incredulidade. Quando você lê lá em Deuteronômio capítulo 20, a Bíblia vai falar acerca das leis da guerra. Não estou fazendo propaganda de e-book não, tá, gente? Falando das leis da guerra. Mas Deuteronômio 20 fala sobre as leis da guerra. E no meio dessas leis, ali Deus ele vai explicar para o povo como que o povo vai agir, como é que o povo ia trabalhar, o que precisava ser feito antes de uma guerra, durante uma guerra, como se portar, quais eram os movimentos, as posições. E aí no versículo 8 o texto vai dizer: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e que de coração tímido? Vá e torne-se para a sua casa, para que o seu coração para o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Em Deuteronômio 20, Deus ele vai dizer para o povo, vai dizer: olha só, você vai entrar numa batalha, você vai entrar numa peleja, você vai ter que fazer uma posição difícil. Ei, se você é alguém medroso, faz assim, não vai junto com os corajosos, porque aquilo que você vai dizer pode acontecer de no meio da batalha você desanimar o seu irmão. E aí olha só que importante, porque esse é o ano da conquista, amém? Esse é o ano da conquista, e não dá para conquistar sem batalha. Triste, dura realidade. Não dá para conquistar sem batalha. E aí o que ele está dizendo? É que no meio da batalha, se você der ouvido ao incrédulo, se você der ouvido ao que não confia, se você der ouvido ao pessimista, se você der ouvido a pessoas que não têm o mesmo nível de fé que você, então vai acontecer do seu coração desanimar. Olha o perigo. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que esse ano ele é o ano da conquista, e o texto que está norteando a gente, né,
são os espias, é a entrada do povo no Egito, amarrado, na entrada na terra prometida. E quando a gente olha sobre derreter o coração, eu não consigo esquecer dos espias, e esse ponto é importante. Por quê? Porque o povo estava aguardando o retorno dos espias. Os espias foram ver a terra, os espias foram olhar para ver o que estava acontecendo, e o povo estava aguardando o retorno dos espias. O povo aguardava ansioso os espias para falar, e quando eles retornam, os 10 espias, o texto vai dizer assim: e infamaram a terra que tinham espiado. Imagina você domingo, se arruma, vem para a igreja, presta o seu culto ao Senhor, escuta, ouve os hinos, ministra junto, tem aquele momento, você sente o Espírito Santo, você chora, você entrega a sua oferta, aí chega na hora da mensagem, você vem aqui esperando ouvir uma mensagem de esperança, e aí chega o Lucas aqui, não, Lucas não, porque o Lucas não vai fazer isso. Chega alguém aqui, pega o microfone e começa a falar de tragédia, começa a falar de derrota, começa a teoria da conspiração. O povo ele esperava uma palavra de ânimo, o povo ele esperava que os espias dissessem algo, e o texto vai dizer: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Depois que eles dizem isso, o texto diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora que o povo dá ouvidos e escuta o falar de pessoas que não criam mais na promessa, que olhavam mais para as circunstâncias do que para o Deus que enviou, ao ouvirem isso, eles murmuram, eles se lamentam, eles se levantam contra a liderança, e eles dizem, e começam a dizer: ah, se a gente tivesse morrido no Egito, ah, se morrêssemos no deserto, por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos a espada e nossas mulheres e crianças serem presas? Não seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Escuta, esse ano será um ano de conquistas, só que grandes conquistas vêm depois de grandes lutas e batalhas. E aí sempre vai se levantar a voz, sejam vozes exteriores ou vozes interiores, sempre se levantarão pessoas que começarão a falar acerca das lutas e das dificuldades. E quando eu lia isso, o Senhor dizia: ei, o Evangelho só chegou aqui hoje porque os discípulos não deram voz àquele que tentou derreter o coração deles. Imagina 10 pessoas, 10 espias, derretendo o coração de mais de 1 milhão. Você tem noção do peso da palavra? Você tem noção da responsabilidade que o Senhor entregou no seu coração? Colocou sobre você? Lá no seu serviço existem pessoas que estão aguardando uma mensagem de esperança de você. E aquilo que sai da sua boca pode fazer com que eles glorifiquem ao Senhor, ou que eles comecem a chorar e desejar voltar para o Egito. Existem novos convertidos aguardando que você se levante com palavras de esperança. Não mensagens triunfalistas, mas mensagens de esperança. A mensagem de esperança é: ei, teremos aflições, mas Ele venceu. Então escuta, 10 pessoas derreteram o coração de mais de 1 milhão. Eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Quando o Senhor faz, dá certo. 10 pessoas falaram e entristeceram, só que nós glorificamos ao Senhor, porque o coração do povo tinha no meio dos espias tinham mais dois que se dispuseram a trazer uma mensagem sobre o que a palavra diz e não sobre o que os olhos viram. Pessoas dispostas a trazerem
aquilo que a palavra diz, não sobre aquilo que os olhos estão mostrando. Então, em meio a um grupo de murmuração, em meio a pessoas chorando, em meio a tentativa de motim, em meio a um monte de corações insatisfeitos, existem duas pessoas que se levantam e gritam: não deu, tentei. Existem duas pessoas que se levantam e gritam. É legal fazer isso. Ei, mas escuta uma coisa, você pode olhar e existe sempre os defensores dos 10 espias, existe, porque eles mentiram, eles não mentiram, eles disseram que os olhos viram, foi um feedback sincero, mas estava errado. Porque o evangelho que a gente vive não é sobre aquilo que os olhos mostram, mas sobre aquilo que o Senhor disse. Ei, escuta isso. O seu coração pode estar te dando feedbacks sinceros, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que está errado. Porque o que o Senhor determinou sobre a sua vida não é sobre aquilo que os seus olhos estão mostrando, mas sobre aquilo que Ele disse. Não é sobre a conjuntura atual, mas sobre aquilo que Ele falou. Então escuta, às vezes a gente pode estar sofrendo com dores, mas escuta, meu corpo está padecendo, as coisas estão doendo, as coisas não estão boas, mas existe algo que Ele disse: haverá um lugar onde não terá mais dor, não terá mais pranto, não terá mais nem noite, nem sol haverá, porque Ele será a luz. Então, no meio deste lugar, o Senhor levantou pessoas que se dispõem a lutar contra a incredulidade geral. Pessoas que se dispõem a não viver mais por aquilo que eles ouvem ou por aquilo que eles veem, mas pela confiança naquilo que o Senhor disse. Então, a gente vê o poder que existe na palavra. 10 pessoas desanimaram mais de 1 milhão. Existe um outro texto sobre isso que também é muito pesado. Já Israel lá na terra, 1 Samuel 17, existe uma batalha de Israel contra os filisteus. A Bíblia diz que Golias, ele ia todos os dias, durante 40 dias ele descia o vale, e era grande, imponente, e todos os dias ele chamava e clamava por um duelo individual dele contra um soldado, contra um representante de Israel. E a Bíblia diz que existia um espírito de temor que tinha se apossado sobre Israel. A Bíblia fala que Golias era um homem que já era envolvido com batalha desde a sua mocidade. Eu imagino eles conversando dentre eles. Muita conversa, muita reflexão, muito pensamento. Aí chega um menino que não tinha medo dele, que o nome dele era... Onde que Davi estava nesse momento todo? No pasto, cuidando das ovelhas do pai, ou no palácio tocando para Saul? Ou ele estava servindo ao pai, ou ele estava trabalhando para o rei? E adivinha, o cara que não estava no meio da congregação de Israel não foi apossado pelo espírito de temor que todos os outros foram. Sabe por quê? Porque ele estava ocupado demais para dar ouvido para o medo das outras pessoas. Num lugar de histeria, no momento onde a política nos amedronta, no momento onde a economia nos amedronta, no momento onde a saúde mundial nos amedronta. Ei, escuta, o nosso coração não precisa ter temor, a gente está ocupado demais para ter medo, a gente está cuidando de algo muito maior do que a gente. Ou a gente está servindo ao Pai, ou a gente está servindo ao Rei, e quem está servindo ao Pai, ou servindo ao Rei, não tem tempo para histeria. Sabe por que eu fico tão preocupado com teoria da conspiração? É que eu estou com muito tempo livre. Quando eu estou com muito tempo livre, eu tenho muito tempo para ficar pensando nesse tipo de coisa. Só que aquele que não estava no meio deles, estava ocupado trabalhando, não foi possuído de medo. Escuta isso.
Ei, seu coração está com medo das coisas que estão para vir, vem para casa. Vem servir ao Senhor. Tira um tempo de devocional. Dobra o seu joelho. Seu coração está com medo das coisas que estão para acontecer. Tira um tempo com o Senhor. Ou servindo ao Pai, ou servindo ao Rei, que é a mesma pessoa. Quando eu falo sobre trabalho, quando a gente fala sobre trabalho, eu sempre lembro de uma história. Gênesis 24, a Bíblia vai falar que Jacó manda o seu servo encontrar uma filha para Isaac. Cadê o Isaac? Cadê? Abraão manda o seu servo encontrar uma filha para Isaac. E Abraão, ele diz para Isaac: olha só, o meu filho tem uma promessa. O meu filho tem uma promessa. E você não pode escolher qualquer pessoa para ele. Tem que ser alguém que viva a promessa junto com ele. Sem pressão. Ele diz: não, sem pressão. Se você não achar, não tem problema. Mas não me volta de lá sem ela. E o servo chega lá. Ele olha para um poço e ele faz um voto com Deus, dizendo: ei, vou fazer assim. Existem muitas preocupações, eu estou com muito temor, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir água para essas mulheres que estão perto do poço. E há de ser que aquela que disser que vai pegar água não só para mim, mas para todos os meus camelos. E ele estava com 10 camelos. Ele diz: há de ser que a mulher que se dispuser a dar água para todos os meus camelos, então eu vou entender que essa mulher é aquela que o Senhor chamou. Quantos litros de água uma pessoa bebe por dia? Tem gente que não bebe nada, né? A gente vai pegar vocês. Mas entre 2 e 4 litros, né? Mas uma vez ali pode botar 1,5 litro. Eu bebo 18 com essa garrafa. Escuta, uma pessoa bebe, bota aí 2 litros de água. Um camelo bebe cerca de 130 litros de água de uma vez. Ele tinha 10 camelos. 1.300 litros de água tirado num balde. Dá tempo para ter medo? Ei, escuta, mas em Romanos 9 vai dizer que a promessa não estava só sobre Isaac, também estava sobre a vida de Rebeca. Porque o Evangelho e as promessas de Deus não são para os ociosos, são para aqueles que estão trabalhando. Ei, quer ver alguém que está avivado no Senhor? Vê se ele está dando água para camelo. Dar água para a gente é muito fácil, é rápido, as pessoas agradecem. Mas no secreto existem pessoas que estão se esforçando e se dedicando pelo Evangelho. Existem pessoas que estão se esforçando e se dedicando em lugares que ninguém vê, fazendo coisas para um monte de gente. Existem pessoas traduzindo a Bíblia para povos que você nem sabe que existe. Existem pessoas se dedicando em lugares que ninguém vê. Mas escuta, a promessa do Senhor também é para esses. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: está com medo? Fala, está com medo? Vai dar água para camelo. Fala em nome de Jesus para ficar bonito. Ei, vai dar água para camelo. Por quê? Porque quando a gente está envolvido, quando a gente está trabalhando, não temos mais tempo. Falo isso porque hoje em dia a gente vive numa... A gente está até falando de trabalho, nem era sobre isso a mensagem, já vou voltar, mas a gente tem batido muito nessa tecla sobre o meio termo entre o trabalhar, o se envolver, o não se envolver, até onde é ativismo, até onde é servir ao Senhor. Mas eu percebo que a gente precisa chegar num lugar de equilíbrio. A gente precisa chegar num lugar de equilíbrio. Por quê? Porque das duas uma, ou é extremamente ativista ou não quer fazer nada. Mas o Senhor está dizendo: ei, tem muito camelo aí para você dar água. Esse ano é o ano da conquista. Esse ano é um ano onde nós temos muito a conquistar. E para a gente conquistar isso tudo, tem muito camelo para dar água. Mas voltando ao texto, quando a gente fala sobre Davi, então, Davi não tinha medo. Davi não tinha medo. E quando o seu irmão tentou derreter o coração dele, o versículo 30 de 1 Samuel 17 vai dizer: então desviando-se dele. Por quê?
Porque eu não posso ficar dando lugar, eu não posso ficar dando ouvido para as murmurações e as reclamações. Ei, os problemas existem, as dificuldades existem, problemas na igreja existem, parabéns, somos seres humanos. A Reina, ela era perfeita 4 anos atrás, pouco antes de eu entrar. Eu entrei e vi os problemas. Porque somos seres humanos, problemas existem, mas se eu for olhar para os problemas, o pastor falou isso toda a Santa Ceia, se eu for olhar para os problemas, eu vou encontrar problema o tempo todo. Agora, se eu começar a procurar a graça do Senhor, ei, o próprio irmão de Davi tentou derreter o coração dele, ofendeu ele, falou com ele, mas o que ele decidiu fazer? E desviou-se dele, foi para outro. Por quê? Porque nós não podemos dar lugar de fala ao nosso próprio coração de incredulidade, ou não permitir. 2 Timóteo 2,16 diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois é assim que os iníquos agem. Evita. Mas qual é a resposta em relação à vida de Davi? Davi vence Golias. Ele não deu ouvido aos que temiam, ele teve coragem. Davi vence Golias, e quando ele vence Golias, o texto vai dizer que um espírito de coragem se apossa do exército de Israel, ou seja, aqueles que antes estavam com medo, agora tinham coragem. Mas por quê? Porque existia uma coragem no coração de Davi, e aquilo que te governa tem o poder de contagiar os que te rodeiam. Frase bonita aí para status, mas bota apóstolo porque dá mais raiva. Ei, aquilo que te governa tem o poder de contagiar os que te rodeiam. Davi chegou lá com o coração cheio de coragem. Davi chegou lá com o coração cheio de confiança. E isso alcançou o coração de todos os outros. Mas por quê? Porque ele não deu lugar. Ele não abriu o coração dele para as palavras e nem para o próprio coração. A Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Amém? Escuta isso. Por que eu falo sobre isso? Por que eu tenho batido nessa tecla? Eu falei muito no tempo de supervisão com os líderes, e a gente vai bater muito nessa tecla. A gente tem falado muito sobre mesa e relacionamento. A gente tem falado muito sobre o quanto você pode gerar nas pessoas. Mas estava até conversando com um amigo sobre um e-book que vai ser lançado. Está nos planos lá para o meio do ano, mas é um altar chamado mesa. Escuta, você sabia que dentre as ofertas de Israel, as ofertas que eram alçadas ao Senhor, existia uma oferta chamada Zevar Shalamim? O que era isso? Era traduzido como oferta de comunhão. Ou seja, era uma oferta que não se queimava. Era uma oferta que você levava até o sacerdote, ele consagrava ao Senhor e você comia com a sua família. Ou seja, era um momento onde o Senhor era exaltado na mesa. Foi essa oferta que a Bíblia vai falar que Ana não aceitava, que Eucana dava a porção dobrada, a porção excelente. Então, existia um lugar, existia um altar chamado mesa. Por quê? Porque a comunhão dos irmãos e o lugar, esse lugar de conversa, esse lugar de mesa, é um altar que é levantado ao Senhor. Ou seja, todas as vezes que você senta na mesa com alguém, todas as vezes que você se assenta à mesa com alguém, para ter relacionamento e conversa, ali é levantado um altar ao Senhor. E aí a pergunta que eu me fiz foi: isso me conforta ou me assusta? Porque não é só sobre aquilo que é invocado ao Senhor que sobe ao Senhor. É por isso que lá em Gênesis vai dizer que o pecado da humanidade também subia como cheiro. E o ato de subir como cheiro é oferta. Mas o pecado também subia como cheiro ao Senhor. O pecado também chegava às narinas do Senhor. Então olha só que responsabilidade o Senhor está derramando sobre a gente. Todas as vezes que você se assenta à mesa com alguém, ali um altar é levantado ao Senhor. E todas as conversas que você tem, elas sobem ao Senhor como um cheiro às narinas dele.
Eu entendo que isso é muito pesado, eu também. Nessa hora não tem nem como dar glória. Quando eu conversei sobre isso, falei com algumas pessoas. Mas escuta, um altar é levantado ao Senhor todas as vezes que você se assenta, todas as vezes que você se reúne. Um altar é levantado ao Senhor. Deus recebe todas as conversas. E isso é extraordinário, porque isso pode nos assustar, mas isso também pode nos confortar. Quantas vezes você se sentou na mesa com alguém e no meio da conversa o Espírito Santo começou a falar com você e a pessoa nem sabia? Já pensou nisso? Quantas vezes você se reuniu com alguém e no meio da conversa o Espírito Santo começou a falar com você? Às vezes você foi dar um conselho para alguém, quando você percebeu, você estava se aconselhando e você falou, caramba. Por quê? Porque todas as vezes que um altar é levantado ao Senhor, Ele se manifesta. Ei, eu profetizo sobre a nossa vida que a gente nunca mais vai se sentar à mesa de forma inútil. Todas as vezes que você se sentar à mesa, o Senhor será exaltado na conversa. Todas as palavras que saírem da nossa boca serão proféticas. Assim como Moisés, que nenhuma palavra que saiu da boca dele o Senhor permitiu caísse por terra. Todas as vezes que na mesa você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada. Todas as palavras de vitória que nós derramarmos sobre a vida dessas pessoas acontecerão. E que todas as vezes que nosso coração se esmoreceu, o Espírito Santo vai nos dar muito camelo para dar água. Medo de falar amém, que é serviço. Ei, mas por que eu pego tanto nessa tecla e falo sobre Tomé? Porque ele esteve na mesa, ele esteve com os discípulos, ele estava com Jesus, mas desperdiçou as oportunidades de falar. Desperdiçou as oportunidades de falar. Quando levantou a voz para falar, todos os textos que falam sobre falas de Tomé, todas elas são palavras que desanimam, todas elas são palavras que puxam para trás. E por que isso é tão assustador? E eu falo que isso é errado, porque nós marcamos Tomé como alguém que não crê. Tomé ficou marcado como alguém que não crê, que não acredita. Romanos 14, 23 diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Ou seja, era alguém que estava no meio, estava na congregação, estava com o grupo, enquanto Jesus estava, porém não misturava fé. A Bíblia vai falar em Números 13, que aquele povo que estava no deserto não entrou na terra prometida, porque não misturou fé nas suas obras. Ele não cria, e isso torna tudo muito assustador, porque no versículo 24 vai dizer que Tomé, um dos 12, quando Jesus apareceu, ele não estava. Por quê? Porque a tendência natural, quando o nosso coração se torna incrédulo, e a gente perde a referência de vista, porque Jesus tinha morrido, a gente perde a referência, a tendência natural é a gente se afastar da mesa. Quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração e nós perdemos a referência daquilo que vemos e começamos a depender da fé. Quando uma liderança religiosa te decepciona, quando alguém da igreja falha contigo, quando alguém da igreja não me cumprimenta, todas as vezes que o nosso coração começa a ser tomado por incredulidade, todos os movimentos que afetam aquilo que nós vemos nos afasta da mesa. Quando Jesus ele aparece, Tomé não estava presente. A Bíblia faz muita questão de dizer isso. E isso é assustador, porque quando a gente é tomado por incredulidade, nós começamos a fazer trocas. Nós começamos a fazer trocas. Nós trocamos, a Bíblia vai dizer que eles estavam trancados porque tinham medo, e onde Tomé estava, deveria estar protegido. Só que quando a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração, nós saímos de um lugar de segurança para procurar segurança. Nós saímos de um lugar de provisão para ver se conseguimos provisão. Quando a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração, nós abrimos mão de servir a um Deus que sempre proveu desde o começo, e começamos a tentar sustentar tudo no nosso braço. Quando nós entramos nesse ambiente e a nossa fé começa a faltar,
e a nossa fé começa a falhar, nós começamos a tentar fazer tudo por conta própria. E quando Jesus se manifesta, Ele não estava lá. No versículo 25, isso torna ainda muito mais agravante. Por quê? Porque ele escuta tudo o que disseram. Todo mundo já tinha falado, as mulheres já tinham dito que Jesus tinha ressuscitado. Pedro já tinha falado sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús já tinham visto Jesus. Todos falando sobre a ressurreição de Jesus. Mas aí Tomé diz: eu ouvi tudo o que disseram, mas se eu não fizer, não vou acreditar. Por vezes, quando a nossa fé começa a esmorecer, palavras de ânimo não funcionam mais, textos bíblicos não servem mais, canções não ajudam mais, nada mais serve. Eu creio que muitos de nós, eu começo falando por mim, já passamos por momentos assim. Talvez essa seja a sua condição hoje. Entrou aqui dizendo: se Deus não falar comigo hoje, ei, já está falando faz tempo. Só que o problema é que toda vez que Jesus se manifesta na congregação, você decidiu não estar. Todas as vezes que Deus usou alguém para falar, você decidiu não estar emocionalmente presente, sua atenção não estava presente, você decidiu não estar. Nesse lugar de incredulidade, a gente já está terminando, fica comigo, já vou fazer a profecia sobre os carros. Nesse lugar de incredulidade, aquilo que nós consideramos fatos, a gente começa a gerar incertezas. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. A incredulidade nos faz perder de vista aquilo que é fato. O diabo, ele faz joguinhos com as certezas que nós tínhamos, e agora ele começa a lançar sofismas. Já foi comentado sobre isso, mas é um dos exemplos extraordinários. Jesus, ele vai ser batizado. Deus, ele diz algo sobre Jesus. Deus diz: esse é o meu filho amado, amém? Jesus vai ser tentado por Satanás. Satanás olha para ele e fala: se tu és filho de Deus. Por quê? Porque ele vai sempre tentar nesse lugar, tentando mudar certezas que o Senhor já disse sobre a nossa vida. Olha o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, a serpente olha para eles e diz: ei, se você comer desse fruto, você será semelhante ao Altíssimo. Deus, quando cria o homem, ele diz: façamos pois o homem a nossa imagem, e você já era semelhante. Mas por que a gente foge? Por que a gente se perde às vezes? Porque nós perdemos de vista a certeza que o Senhor já ministrou. O diabo, quando vai tentar Jesus, leva Jesus para um monte, mostra as glórias do mundo para o Filho de Deus. Ele mostra as glórias do mundo e ele diz: tudo isso te darei. Para o Filho de Deus. Ei, é o que o irmão Lázaro, né, o cantor, dizia: se ele tentou Jesus, como é que ele não vai tentar você? E aí o diabo chega para você e diz: ei, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não correr atrás desse jeito, se você não pular aqui, se você não trapacear aqui, você nunca vai conquistar, você nunca vai ser. Ele oferece sofismas. Mas Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A Bíblia diz: se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se crerdes e ouvirdes, ou seja, se praticares aquilo que o Senhor está colocando para a gente. Então o diabo, ele começa a colocar sofismas no nosso coração. A incredulidade, ela começa a crescer e nos faz sair deste lugar.
Ei, olha para essa geração. Eu nunca vi, talvez, no passado pode não ter muitos dados, muitos estudos sobre, mas hoje o que a gente observa é uma juventude extremamente carente de pai, um problema gigantesco de paternidade, um problema gigantesco sobre essa ausência, jovens procurando destinos na internet, jovens procurando conselho em stories de 30 segundos, pessoas buscando destino na internet. Só que não é sobre como eu me sinto agora, como o meu coração faz, é sobre o que a palavra diz. João 1,12 diz: todos quanto receberam Deus o direito de serem feitos. O quê? Porque se eu entendo que a palavra diz que eu sou filho, eu não deveria me sentir órfão. Mas o problema é que a incredulidade tira essa certeza da gente. A palavra diz: você é filho. E se Deus é meu pai, quem deve me dar destino? Mas o problema é que a incredulidade toma conta do nosso coração e as certezas mudam. Ei, nós vemos muita gente carente de atenção, carente de afeto, não se sente amado, não se sente cuidado, não se sente com atenção, sente que ninguém o ama. Mas escuta uma coisa, existe uma certeza no nosso coração. João 3,16 diz o quê? Porque Deus, ei, você não deve sentir falta de amor quando existe um Deus que construiu, que fez todo o universo, e Ele diz: ei, eu resolvi entregar meu filho porque te amo. Como você pode se sentir sozinho se um Deus que entregou o seu próprio filho para dizer: ei, hoje eu quero ter relacionamento com você? Ei, o que a palavra diz sobre nós, que nós somos amados? Ei, Jesus, Ele vai dizer para os seus discípulos, João 15,13, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Mas o problema é que, com as frustrações e decepções, aquilo que antes era certeza em nosso coração, começou a se tornar dúvida. E estudando sobre essas coisas, descobri uma terminologia nova chamada abandono parental. Não vou ficar falando de psicologia não, deixar para a pastora. Abandono parental, um dos maus desse tempo. Pessoas que nem sempre foram criados sem a família, mas tiveram a família, mas não tiveram atenção, a devida atenção, por inúmeros motivos, por inúmeros problemas. E o problema é que esse abandono parental, ele gera transtornos e problemas em toda a vida adulta da pessoa. Ei, escuta, eu tive um problema desse, e isso começou a causar transtornos, até o dia em que o Senhor disse para mim, Isaías 49:15, pode, pois, uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ei, eu não sei qual é a incerteza que o seu coração está colocando para você, mas eu sei de uma certeza, aquilo que a palavra diz. Não importa quem se esqueceu de você, não importa como foi a sua infância, não importa como foi a sua juventude, não importa como começou, importa como termina, porque mesmo que o começo, o meio não esteja bom, a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou Jó vai dizer, o seu começo pode ter sido pequeno, mas o seu final será grande no Senhor. Não é sobre as certezas que você tem, não é sobre aquilo que você está pensando sobre você, é sobre aquilo que a palavra diz. Ei, o Senhor não se esqueceu de ti. Tomé ainda não tinha se encontrado com Cristo ressurreto, e talvez a falta de fé dele ele podia estar fazendo comparações, dizendo, Jesus apareceu para os outros, mas não apareceu para mim. Jesus falou com os outros, mas não falou comigo.
Os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora. Jesus foi atrás deles, mas sim. Tomé poderia estar se sentindo desse jeito. Mas o Evangelho não é como você se sente, mas como aquilo que Deus ordenou fazer. Mas Tomé foi sincero. E esse é o ponto que às vezes nos falta. Não a falta de domínio próprio no que fala, mas a falta de fé e de sinceridade para reconhecer a limitação. Tomé, ele olha para os discípulos e eles falam: eu entendo a experiência de vocês, eu entendo aquilo que você viveu, mas se eu não tiver um contato direto com Cristo, se eu não conseguir olhar nos olhos dele, se eu não puder tocar nas feridas dele, eu não vou conseguir. E sabe o que é lindo? É porque onde a gente vê, a gente aponta a falta de fé, e a gente taxa inúmeras coisas. João 20, 26 vai dizer: passando 8 dias, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, porém, Tomé estava lá. Por quê? Porque não adianta nada eu reconhecer a minha dificuldade se eu não decidir estar no lugar de cura. Tem uma frase, se não me engano, de Hipócrates, que diz que antes de você tentar curar alguém, pergunte se ela está disposta a abrir mão daquilo que a deixa doente. E escuta, ele entendeu que Jesus estava se manifestando no meio dos discípulos, e ele disse: eu preciso ver, a minha limitação é essa, eu preciso ver. Então o que ele fez? Ele decidiu estar presente. Então ele sai do lugar de autocomiseração, ele sai do lugar de se sentir inferior e limitado, ele sai do lugar de achar que é a única pessoa que sofre no universo, ele sai do lugar de achar que é o único que padece, e ele resolve estar no lugar de cura. Escuta isso, sabe por que você está aqui hoje? É porque você entendeu a sua limitação e decidiu estar no lugar de cura. Ei, se Tomé tivesse simplesmente, ele falou: Jesus esteve lá, mas se ele não vier aqui onde eu estou, ei, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos tirar desse lugar de autocomiseração, nos tirar desse lugar de autopiedade. Deus nos trouxe aqui para nos tirar desse lugar e trazer a gente de volta para a congregação dos irmãos. Deus está trazendo o nosso coração de volta à congregação dos irmãos, porque às vezes estivemos aqui com o corpo presente, mas o nosso coração não estava aqui. O Senhor está nos trazendo de volta para esse lugar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na comunhão dos irmãos, além de ser bom e suave, ele diz: ali o Senhor ordena a bênção. Jesus, ele aparece 8 dias depois. Jesus, ele aparece. Tomé estava lá e Jesus aparece 8 dias depois. E aí o texto diz: estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles. E o que Jesus disse? Exatamente a mesma coisa que ele falou antes. Sabe por quê? Porque Jesus não vai privar você de experimentar aquilo que ele derramou, desde que você decida estar presente. Quando eu olho para esse trecho, quando eu olho para esse momento, eu vejo uma manifestação da graça do Senhor. O Ministério de Louvor pode subir. Eu vejo uma manifestação da graça do Senhor. Agora Jesus, ele aparece e diz que a paz esteja com vocês.
Qual era a limitação de Tomé? Tomé disse: Senhor, aliás, ele disse para os seus irmãos, na mesa, ele disse para os seus irmãos: se eu não vir as feridas nas mãos, se eu não vir a ferida do lado, se eu não tocar onde o prego furou, eu não vou conseguir acreditar. E às vezes você entrou aqui hoje, sua fé já está no limite. Já está no limite. O pastor, ele diz que a igreja é o lugar onde tem a maior concentração de ateus no mundo, porque é um monte de gente que ora sem acreditar que Deus ouve e pede sem acreditar que Ele responde. E Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite e você fizesse uma análise sincera. Como que seu coração está? Talvez seu coração esteja hoje assim como o de Tomé, dizendo: Senhor, se o Senhor não for claro e óbvio, eu não vou ter capacidade de entender o Senhor falando comigo. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: Senhor, se o Senhor não me chamar pelo meu nome, eu não vou saber que o Senhor está falando comigo. Às vezes você pode dizer: Senhor Deus, eu não tenho conseguido dobrar o meu joelho no quarto porque parece que ninguém me ouve. Faça uma oração sincera. Ei, seja sincero com Cristo. Seja sincero com você. Faça a sua oração.